Oi, gente, aqui é a Nai. No vídeo de hoje eu vou te mostrar como eu desenho o corpo masculino. Oi, gente, eu sou a Nai. Para quem não me conhece, eu sou ilustradora e também trabalho com quadrinho autoral. Ele se chama Nevena Rainha Sucubus. Por que que eu decidi fazer esse vídeo? Algumas pessoas já me pediram em live perguntando como é que eu fazia personagem masculino e tudo mais. E aí eu decidi fazer um vídeo mostrando como eu melhorei a minha técnica para desenhar corpo masculino. Geralmente a gente tem mais facilidade para desenhar um tipo, né? Eu acho que cresci desenhando corpo feminino, e aí quando eu precisei desenhar corpo masculino, eu acabava desenhando os meus personagens muito afeminados. Não tem problema, tá? Pode ser a proposta do seu personagem, mas no meu caso não era. Eu não conseguia mesmo chegar naquele padrão de personagem masculino que eu idealizava. Então, fui estudando um pouco, melhorando um pouco a minha técnica. Acho que eu ainda tenho muito a aprender, a melhorar, mas eu queria compartilhar aqui com vocês o que eu cheguei. Então, basicamente, como eu saí mais ou menos disso aí, né, pra isso aqui, que é o que eu consigo fazer agora. E eu acho que foi um avanço bem legal. Então vamos lá. Mas não esquece de curtir e se inscrever aqui no canal, se você não é inscrito ainda. E me seguir lá nas outras redes, principalmente Instagram, quando eu faço live aqui no YouTube, eu aviso por lá, tá bom? Então, para começar, eu acho que quando a gente analisa aí essas duas imagens, para você não cometer o erro de desenhar um personagem masculino muito feminino, né? Saber diferenciar bem, eu acho que é primeiro você entender como que esse corpo vai se comportar, né? Quando você começar a desenhar ele, o que geralmente a gente espera de um corpo feminino, de um corpo masculino. É claro que tem exceções, tem vários corpos, mas enfim. Como eu queria fazer um padrão de corpo masculino bem manhwa, né? Bem, né? Para os meus personagens principais do meu quadrinho. Então, eu queria fazer um corpo mais musculoso mesmo, tá? Então, é isso mais ou menos que a gente vai ver nesse vídeo. Então, para começar, a gente vai fazer o corpo masculino um corpo um pouquinho mais quadrado, tá? Se você reparar aqui bem, na verdade. Opa. É um corpo um pouco mais rígido, né? Ele não é completamente rígido a ponto de ser duro, né? Mas ele tem fluidez também. Mas eu sinto que o corpo feminino ele é mais malemolente. Então, assim, você vai ver muito mais cintura no corpo feminino, por exemplo, aqui, e aqui no corpo masculino você vê linhas mais retas, né? Se você reparar, onde o corpo feminino ele é mais arredondado. É como se o corpo feminino ele tivesse mais ondas, né? E o corpo masculino ele fosse mais quadrado mesmo. Então, eu acho que essa é a principal diferença quando você está desenhando, principalmente um corpo masculino mais maduro, né? Eu acho que quando você está desenhando talvez adolescente, aí você consegue deixar os corpos talvez mais parecidos, né? Crianças, então acho que só muda enfim, a roupinha mesmo. Mas acho que quanto mais maduro tá o personagem que você está desenhando, mais você tem que se atentar a isso. E aí, para rosto, principalmente, que era a minha maior dificuldade, eu acho que tem alguns pontos importantes para a gente se ligar. Por exemplo, o corpo masculino, quando eu analiso aqui, eu vejo que o queixo é muito mais quadrado, né? Isso foi uma coisa que eu coloquei nos meus desenhos. Um rosto mais quadrado. E aqui você vê que o rosto ele é mais oval e o queixo é muito mais fininho, né? Ele não tem aquele queixo, essa parte aqui do queixo que a gente vê. Vou colocar um verde que acho que fica melhor a gente ver. Outra coisa que a gente pode reparar também é o pescoço, né? Que ele pega quase aqui no rosto, né? Dele, encaixando aqui no rosto. E ela já tem um pescoço mais delicado, mais fininho, né? Isso ajuda a diferenciar, né? O personagem. Os olhos nem tanto, né? É claro que um olho masculino, geralmente, principalmente um personagem adulto, né? Como esses dois são, o personagem masculino ele tem um olho mais reto, sem muitos cílios, né? E o dela é mais delicado, com mais cílios, e o dele um pouquinho menor. Não com muita diferença, mas o dele eu consigo ver que ele é um pouco menor também. E fora a sobrancelha, enfim, que é mais grossa também. E aí, essa estrutura mais quadrada aqui do rosto mesmo, que eu acho que é o que mais dá diferença, e o pescoço também. E isso é claro se a gente analisar só o rosto, né? Analisando o corpo, dá pra perceber que ele tem uma estrutura muito maior que a dela, né? Ela provavelmente, o ombro dela termina aqui,
Então, uma proporção de ombro bem diferente. Talvez a gente consiga ver melhor nessa imagem aqui. Aqui ela tem um ombro muito mais curtinho, assim, menos distante aqui do corpo dela, e ele já tem um ombro maior. Então, acho que essas são as ideias meio que para você começar, né? Se você está sentindo que o seu personagem feminino e masculino estão muito parecidos, você não está conseguindo fazer aquele personagem, aquele main character de manhwa que você sempre sonhou. Eu acho que essas dicas vão te ajudar. Então, vamos pro desenho e eu vou mostrar pra vocês aí como que eu faço o personagem masculino do zero, tá? Inclusive, voltando um pouquinho no assunto dos olhos, se a gente comparar essas duas imagens aqui, por exemplo, você aqui consegue ver que proporcionalmente em relação ao rosto, o olho dele tá bem menorzinho, né? Já nessa outra ilustração aqui, a gente consegue ver que tanto o nariz quanto o olho aqui, ambos ficaram um pouquinho mais delicados e menor. Na verdade, o olho ficou maior e o nariz ficou um pouco menor, menos pontudo, né? Então, eu acho que eu consigo ver, comparando essas duas imagens, que inclusive nesse daqui ele parece até um pouco mais velho, né? E aqui talvez um pouco mais jovem, não sei. Não sei se vocês conseguem ter essa mesma ideia que eu tenho vendo esses dois desenhos que eu fiz. Então, eu acho até que. Deixa eu duplicar aqui, segurar Alt, puxa aqui para duplicar. Diminuindo um pouco esse olho, eu acho que a gente tem até um resultado um pouco melhor. Bacana, ficou horrível. Peraí. E aí, puxando um pouquinho o nariz para fora. Acho que já dá uma ideia, dá uma impressão um pouco melhor, sabe? Não que tenha ficado legal, tá, gente? Ajustei de qualquer jeito, vou ajustar depois melhor. Mas, enfim. Só pra vocês terem uma ideia do que eu tô falando em relação ao tamanho do olho. Eu acho que faz uma diferença bem legal na hora que você tá desenhando um personagem, principalmente mais velho, né? Masculino mais velho. Eu acho legal vocês se atentarem a isso. E é só mostrando o antes e o depois. Olha como ele parece muito mais maduro quando a gente coloca um pouquinho mais, uns traços um pouquinho mais grosseiros, talvez, no nariz, né? E deixa um olho menos delicado, né? Dá pra ver um pouquinho, dá pra ter visualização dessa diferença, né? E, gente, só pra lembrar que isso foi uma escolha, né? Foi uma característica de personagem que eu quis incluir no meu quadrinho. Mas é claro que você pode fazer personagens masculinos e femininos da maneira que vocês quiserem, né? Inclusive mais delicados, enfim. Eu também tenho personagens na minha história que são mais burucutu, e tem personagens que são mais delicados. Por exemplo, esse é o Haldão, personagem da minha história, que eu queria que ele fosse um bárbaro, um personagem grande, musculoso. Também tem o Alec, que é um meio elfo clérigo e super fofinho, com olho grande, enfim. Então, vai do que você quer que o seu personagem seja. O importante é você conseguir criar tipos de personagens diferentes, né? E chegar naquilo, naquele resultado que você idealizou. Então, vamos lá. Gente, e assim, basicamente não tem mistério, né? Você vai ter que estudar um pouquinho de anatomia se você quiser desenhar legal, né? Qualquer personagem. Então, eu acho que vai muito de um estudo de figura humana, para você entender exatamente como aquele músculo repuxa ou como ele interage com outro em determinada posição. Eu acho que é um início legal. Então, isso daí é basicamente um estudo que eu já fiz. E aí, gente, eu queria trazer para vocês o time-lapse desse personagem, desse desenho aí. Tá bem acelerado, se vocês quiserem diminuir aí a velocidade para ver no detalhe. Mas é basicamente um personagem masculino, adulto, bem no padrão que eu tentava desenhar antes e não conseguia chegar no resultado que eu queria. Uma recomendação final que eu deixo para vocês que estão com dificuldade de desenhar corpo masculino é fazer uns estudos de observação mesmo, pegar uma figura humana, tem vários exemplos aí no Pinterest ou no próprio Instagram, sabe? Aqueles perfis maromba, ou fitness, né? Na verdade. Então, eu recomendo você fazer um estudo de figura humana, né? Figuras reais também, além de só estudar em cima daquele artista que você gosta, que desenha
no estilo que você quer chegar e tal. E aí eu acho que dessa forma você acaba tirando a sua própria percepção do real. Você não copia o estilo exato daquele artista, né? Então você desenhando a partir de uma figura humana, eu acho que você consegue desenvolver mais o seu próprio estilo, como você quer fazer aquele corpo, tá? Essa é a minha dica para vocês. E antes de encerrar esse vídeo, eu quero deixar um super obrigada aos membros do canal. Malcavian Leon, Gabriel Larcon, Notux, Friends Reagem, Juan Pablo Again e Soul27. Gente, muito obrigada pelo apoio de vocês, vocês são incríveis. Obrigada de coração. Vocês me motivam muito a continuar fazendo vídeo. Dedico esse vídeo aí a vocês. Um vídeo de homens gostosos, sim. E convido vocês que ainda não são membros do canal participarem também, mas de qualquer forma, todo like, comentário, compartilhamento já ajuda demais, então, inclusive você que viu o vídeo até o final, meu muito obrigada também. Então é isso, gente, muito obrigada por assistirem até aqui, um beijo e até a próxima, tchau, tchau!